Alguns dias atrás, a internet ficou chocada e dividida entre condenar, cancelar ou sentir pena. O motivo foram alguns casos de pessoas conhecidas, especialmente no mundo pop da internet, suspeitas de crimes que se enquadram no abuso de menores. O youtuber PC Siqueira, com presença maciça há mais de 10 anos na internet, supostamente compartilhou a foto de uma criança de 6 anos pelada com um amigo. O então baterista da banda CPM 22 conversou pela internet com uma menina de 16 anos, na época ele tinha 38, perguntou se ela era virgem para depois encontrá-la após um show, o que acabou não acontecendo. Na esfera internacional, o canal de streaming Netflix disponibilizou a série Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, que conta a história do empresário bilionário americano Jeffrey Epstein, que abusou de centenas de adolescentes durante anos e que tinha um esquema internacional que envolvia até a aristocracia inglesa, com o caso mais famoso, o do Príncipe Andrew. Segundo a Secretaria Nacional do Direito das Crianças e dos Adolescentes, aqui no Brasil, em 2018, a cada 24 horas, 320 crianças eram abusadas. Do total de estupros no país, 70% são contra crianças. O Brasil também é o quarto país com maior número de casamentos infantis e tem uma alta taxa de natalidade entre meninas de 10 a 14 anos. Para falar sobre isso, conversamos com Luciana Temer, professora de Direito Constitucional da PUC e da Uninove e presidente do Instituto Liberta, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos começar esclarecendo o que é pedofilia? É uma doença. É uma doença. Pedofilia é uma doença. E na verdade, é possível você ser um pedófilo e nunca praticar crime nenhum. Né? Você ter um tratamento, você ter uma condição que você nunca venha a cometer crime. Então, nós achamos primeiro muito incorreto e contraproducente falar em crime de pedofilia. Porque é isso, pedofilia é uma doença, não é um crime. E não obrigatoriamente a pessoa que sofre de pedofilia é um criminoso. Está falando um dado que eu peguei, o mais atualizado, porque desse ano eu não consegui encontrar muitos dados do governo federal. A Secretaria Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, em 2018, aqui no Brasil, dizia que a cada 24 horas, 320 crianças eram abusadas sexualmente. E que 70% dos casos de estupro no território nacional eram de criança, né? Que é uma parcela muito grande, né? A gente pode dizer que o abuso infantil ele é mais comum do que a gente imagina que é, e que a gente acaba só vendo a pontinha do iceberg? Não tenho dúvida sobre isso, Isabela. Acho que é interessante a gente rapidamente fazer uma distinção aqui, e até depois para trabalhar com dados, né, entre duas violências sexuais contra crianças e adolescentes que são igualmente graves. O que é conhecido pela sociedade como abuso sexual, que na verdade é tecnicamente chamado estupro de vulnerável, ou seja, ter relação sexual com uma menina ou um menino de 0 a 14 anos, ainda que supostamente haja um consentimento, é considerado estupro, porque é uma presunção de violência, mesmo que seja uma menina de 14 anos de idade, ou um menino. Enfim, então você tem uma situação prevista no Código Penal, pena de até 15 anos de cadeia, que é o estupro de vulnerável, que é conhecido pela sociedade como abuso. A outra situação é a exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, você pagar para fazer sexo, e pagar não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser qualquer troca mercantil, pode ser um saco de bolacha, para fazer sexo com uma menina ou um menino de 14 a 18 anos, portanto adolescente, significa exploração sexual de crianças e adolescentes, pena de até 10 anos. Para quem teve a relação, para quem agenciou, se existe a figura do agenciador, e para o dono do local onde aconteceu a exploração. Então, partindo disso, Isabela, nós temos dois crimes igualmente sérios. E aí você me pergunta, a sociedade não enxerga? E eu tenho certeza que ela não enxerga. Mas por razões diferentes, os dois tipos de violência. Então, vamos pegar o primeiro caso, o caso conhecido como abuso. O abuso é uma coisa que agride a sociedade profundamente. Então, por exemplo, quando você vê esta notícia desse youtuber que teria compartilhado esta foto,
e que choca a sociedade, aí não é nem caso de abuso, é, na verdade, compartilhamento de fotos, né, pornografia infantil. Pornografia infantil, que também é crime desde 2018, ficou caracterizado mais fortemente até como crime. Mas, veja, se você tem a notícia de um estupro de uma menina ou de um menino de 6, 7, 8 anos de idade, ou até menor, dá um tremendo mal-estar, né? Super mal-estar. Só que isto, para quem vê a notícia, ela tem a sensação de que é uma coisa excepcional. Veja, por que se comenta tanto desses casos agora que estão aparecendo? Porque parece para a sociedade que isto é uma exceção, que tem a figura de um monstro terrível, e eu tenho feito sempre essa fala mesma, porque de fato é como eu tenho enxergado, um monstro terrível e uma vítima, e a sociedade enxerga isto, fica absolutamente indignado com essa situação, só que é um caso de polícia. E ali é um caso de polícia que foi solucionado, tanto é que veio a público, né? Então, a população brasileira, ela fica com a sensação de que esta violência contra crianças é excepcional. Quando o dado que você nos deu agora é o dado que mostra justamente que não é excepcional. Eu vou dar um outro dado, que é o dado que eu gosto de citar bastante, porque dado no Brasil é sempre uma coisa meio complicada, né? Mas tem um dado que eu acho que é indiscutível. É um dado do Ministério da Saúde, no boletim epidemiológico de 2018, no qual ele faz um monitoramento dos registros de violência sexual contra crianças e adolescentes de 2011 a 2018, retirados do chamado relatório Sinan. O relatório Sinan é um relatório obrigatório desde 2011, no qual a rede pública e privada de saúde, quando identifica uma violência sexual contra crianças e adolescentes, tem que fazer esse registro, Sinan. Portanto, a gente está falando de um registro médico, não é, de violência sexual. O registro Sinan, de 2011 a 2017, que foi publicado em 2018, nesse boletim epidemiológico, indica que nós temos 55 crianças vítimas de violência sexual todos os dias. Todos os dias. Né? O que é um número ruim por si só. Já é maior hoje. Dados do Ministério da Saúde indicam que em 2018 este número aumentou. Você tem uma conta de 3 crianças a cada hora violentadas. 3 crianças a cada hora. Ou seja, enquanto a gente vai conversar aqui durante meia hora, 1 hora, 3 crianças no Brasil serão vítimas de violência sexual. Então, este número por si só é muito ruim. Mas quando você desce no recorte dessa informação e vê de onde vêm esses dados, esses registros, você vai verificar que 40% dos registros é da região sudeste e 20% da região sul. Ou seja, você tem 60% de registros só da região sul e sudeste. Ora, é claro que isso não é um problema só do sul e sudeste, não é? E também não é verdade que é um problema do norte e nordeste, que é algo que a gente tem que desestigmatizar. A violência sexual acontece no Brasil inteiro, em todas as classes sociais. Acho que é muito importante que se diga isso. Então, veja, 55 crianças por dia é um número absolutamente subnotificado. Primeiro, porque 60% é sul e sudeste. Então, obviamente, está explicitada uma subnotificação. Em segundo, porque isso é registro da saúde. O que significa que chegou para registro casos graves que deixaram violência física. Porque o que chega no sistema de saúde é aquilo que deixa marcas físicas. Porque a violência psicológica, ela pode ser psicológica ou ela pode simplesmente ser muito grave, sistemática, e não deixar, se não tiver penetração, por exemplo, como é que você prova a violência? Ou, às vezes, como é que alguém percebe a violência? Né? Então, veja, esta situação ela é invisibilizada porque a sociedade ainda não entendeu a dimensão desta violência, que nós não estamos falando de monstros excepcionais, mas nós estamos falando de uma cultura permissiva com a violência sexual com crianças. Então, esse é um aspecto. O aspecto da exploração sexual. Eu sempre tenho dito. Esta mesma pessoa que ficou indignada com a menina de 6 anos que foi estuprada, 8 anos depois,
ela vê o caso, ou ela está passando na praia, ou aqui na esquina, e vê uma menina de shortinhos, topzinho, né, de 15 anos de idade, se oferecendo, entre aspas. Quando ele vê esta menina nesta situação, primeiro, a chance dele não ver esta situação é imensa, porque a nossa sociedade não vê, não enxerga a exploração sexual. Se ele enxergar, ele vai dizer, nossa, que absurdo, não é? Talvez venha um pouquinho de desconforto com aquela situação, nossa, mas esses homens aqui, né, e essa menina aqui, mas primeiro, a menina sai do papel de vítima, e ela é culpabilizada, porque nós somos uma sociedade machista, que culpabiliza a mulher e a menina por toda a sorte de violências que sofre, né? Então, essa menina, ela é vista como algo marginal. Diferente da menina quando tinha 6 anos, que a sociedade tem um desejo de proteção dessa menina, quando essa mesma menina, porque nós estamos falando de meninas vítimas de exploração, eu falo muito em meninas porque os dados indicam que ainda é uma questão de gênero forte, não é? Nós sabemos que tem muitos meninos, tanto vítimas de violência, estupro vulnerável, quanto de exploração sexual, mas o recorte ainda é um recorte muito forte de gênero. Então, essa menina que está nessa situação aqui, sendo prostituída, a sociedade não enxerga mais ela como vítima, não é? E às vezes nem ela mesma se enxerga no papel de vítima. Então, você me jogou uma bola para dizer o seguinte: a sociedade não enxerga, e eu estou falando, Isabela, a sociedade não enxerga nem o abuso, nem a exploração. Os números do abuso são medonhos, só que a sociedade olha sempre como algo excepcional que aconteceu. E a exploração, o Brasil é o segundo país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. E ninguém fala disso. Ou seja, aqui não se enxerga porque se tem no imaginário que é algo excepcional. Talvez porque seja tão terrível que seja mais fácil pensar que é uma coisa excepcional. E aqui é porque é tão naturalizado que as pessoas não enxergam, a sociedade não enxerga. E de cada 100 casos que acontecem, só 7 são denunciados. Porque a maioria do abusador é uma família, né? 95% dos casos, a pessoa que abusa da criança é do ciclo familiar, né? Então isso pode ser um dos fatores. Porque, logicamente, isso é uma estimativa, né? A gente não tem o dado real da violência, porque a subnotificação é muito grande. Em parte, porque é uma violência intrafamiliar, e aqui vamos dividir de novo essa situação. No caso do abuso, sim, porque a maior parte das violências são intrafamiliares, não é? E muitas vezes não se chega a notícia dessa violência para ninguém. No caso da exploração, porque não se denuncia. Vou te dar um dado. Nós fizemos uma pesquisa com o Datafolha, encomendamos uma pesquisa com o Datafolha em 2018, sobre a percepção do brasileiro sobre a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, para nossa surpresa, o resultado que deu da pesquisa é que todo mundo sabe que isto é crime. Mas quando se perguntou para o universo de pessoas que sabiam de alguma situação de exploração sexual de crianças e adolescentes, quantos tinham denunciado, 72% não denunciaram. E não denunciam por quê? Porque não tem importância. Porque não se enxerga na exploração a figura da vítima ser protegida. Porque, às vezes, a menina não se coloca nesse papel. Não importa. A verdade é, né, aquelas alegações de que a menina já está nessa situação há muito tempo, que não é a primeira vez, que ela está ali porque ela quer, pode ser tudo verdade. Não importa. A sociedade não pode se conformar e se acomodar com o fato de que uma menina menor de 18 anos está sendo prostituída. Talvez seja um tabu, né, falar sobre isso. Por isso que é tão pouco falado. As pessoas preferem não falar para desaparecer. No caso do abuso, sim. No caso da exploração, não, Isabela. O Brasil é o 4º país com maior índice de casamento infantil. A gente naturaliza a precocidade sexual das relações com meninas. Não é? Então, a verdade é, o Brasil, em relação ao abuso, sim,
Né? Há um não querer falar porque é tabu, porque é difícil, porque tudo que diz respeito à sexualidade é tabu, né? É difícil. Agora, em relação à exploração sexual, é porque é uma naturalização mesmo. Não tem sofrimento na exploração sexual. E além do Brasil ser o país que tem maior número de casamentos infantis, o quarto maior número, né? Também tem uma taxa de natalidade super alta entre as meninas de 10 a 14 anos. Exatamente. A adolescência, quer dizer, a gravidez na adolescência é altíssima no Brasil ainda. É muito assustador o índice de gravidez na adolescência. Você sabe que 18% da evasão escolar de meninas se dá em razão da gravidez precoce. Nem tudo decorre da exploração sexual, lógico, né? Mas muita coisa dá num contexto de violência sexual mais amplo, seja numa situação de abuso, seja numa situação de exploração sexual. Porque ocorre uma sexualização precoce das meninas mesmo, né? Principalmente dessa faixa etária, né? 10 a 14 anos, 15. E aí parece que é normal acontecer um abuso ou um casamento. É uma coisa mais aceita na sociedade brasileira do que nas outras sociedades, em outros países. Muitas sociedades têm esse casamento precoce, no Brasil não é o único, né? Mas é lógico que é uma característica de países não desenvolvidos. Porque isso tem relação com a vulnerabilidade econômica. Né? Então, quando você pega os países com maior problemas sociais, você tem esta relação da sexualização, do casamento precoce, muito mais arraigada do que nos outros. Por quê? Porque na Índia, né? Na Índia tem bastante casamento fortíssimo, fortíssimo na Índia. Então, veja, você está falando de uma questão social importantíssima. Né? A questão da exploração sexual está muito ligada à vulnerabilidade social. A situação de abuso, eu acho que tem uma situação de vulnerabilidade também, mas acho que é importante a gente destacar o seguinte: quando você fala de abuso, ele acontece em todas as classes sociais. Não tem distinção de classe social, então? Não tem distinção de classe social, apesar de eu não ter esses dados, na verdade... É difícil ter dados concretos. A gente não tem separado esses dados, né? Mas as experiências e os estudos mostram que este distúrbio, porque é um distúrbio, é um desvio de sexualidade, né? Desvio de sexualidade não tem relação com classe social, não é? Tem relação com, enfim, com um distúrbio mesmo, ou um distúrbio ou uma naturalização vamos bater de novo, esse comportamento machista, patriarcal, que objetifica o corpo da mulher, né, e trata a criança como um objeto seu, não como alguém que é detentora de direitos próprios, mas alguém que está anexado a você, que é sua propriedade, faz com que a violência se naturalize. E isto é muito, às vezes, eu não gosto de usar a palavra cultural, porque a cultura não tem esse sentido, mas é naturalizado na sociedade. Veja, tem muitos locais onde a relação da filha, primeiro, é com o pai. Tem uma frase horrível que a gente ouve em alguns lugares do Brasil, que fala: o primeiro fruto da bananeira colhe quem plantou. Isto é a tradução de que o pai tem direito de usar a filha primeiro. Né? Então, veja, a gente está falando de algo muito culturalmente permitido no Brasil, essa violência que tem essa relação. Agora, quando eu falo de exploração sexual, aí eu tenho que fazer uma distinção, porque na exploração sexual, você tem, sim, um recorte de vítimas que tem uma maior vulnerabilidade social e você tem abusadores de todas as classes. O que acontece é que a menina que está mais privilegiada economicamente, numa situação mais privilegiada economicamente falando, ela naturalmente tem um psicólogo que ela vai, tem uma escola onde talvez a professora... Ela é mais protegida também, ela é mais protegida. Ela tem maior proteção, exatamente, Isabela. Quer dizer, não é que a violência não ocorra com ela, pode acontecer, mas, sem dúvida, também a gente está falando de uma proteção maior, né, do que uma menina de maior vulnerabilidade social. Essa série da Netflix mostra muito bem isso, né?
Sim, ele é bilionário e, inclusive, ele tem tinha um esquema, né, de financiamento com pessoas super famosas, o Príncipe Andrew, né, a aristocracia inglesa super envolvida nisso, parece. Essas coisas. Existe no imaginário da sociedade uma busca pelas meninas mais novas, muito novas. Tanto é que o termo mais procurado nos sites pornográficos no mundo é teen porn, que se traduz, no nosso caso, pela nossa novinha. Adolescente. Uhum. Não é a sexo adolescente, mas é a nossa novinha. Ou seja, existe no imaginário da sociedade um desejo por meninas muito novas. E aí tem aqueles que alimentam, né, esse desejo. Quando você tem uma... Veja, quando você tem uma notícia de que o maior número de violências sexuais, pelo menos registrados, são intrafamiliares, isto significa que alguém tem um acesso muito grande a essa criança ou adolescente, né? Então, o fato de ter um adulto que tem um acesso muito grande, e às vezes, aí a gente tem que falar, quando esse abuso é do pai padrasto, você está falando de uma certa situação. Quando o abuso é de um tio, primo, você está falando de uma outra situação. Mas sempre gente que tem acesso à criança ou adolescente e que fica sozinha com a criança ou adolescente, né? Então, e aí essas questões podem acontecer. Também tem o papel das redes sociais, né, agora. Sim, são questões diferentes, né? Uma coisa é essa violência intrafamiliar. Outra coisa é a violência pelas redes sociais, que tem até uma relação maior com a exploração sexual. E hoje, as crianças e os adolescentes estão mais sujeitos a esta exploração pela rede, porque cada vez mais estão nas mídias sociais, né, e acessíveis a quem quer explorar esta fragilidade da criança e do adolescente. Você sabe que no período agora de confinamento, onde as crianças ficam mais... Tá havendo mais casos, denúncias? Sim, tá havendo mais casos. Eu vou dar um dado para você. A Europol, que é a polícia da União Europeia, identificou que nesse período de confinamento, o crime organizado, ele também se adaptou ao confinamento. Então, as atividades criminosas de tráfico de drogas e contrabando diminuíram. No entanto, aumentou golpes, crimes pela internet, mas, sobretudo, a produção e distribuição de material pornográfico infantil. No mês de março, na Espanha, aumentou em 25% o download de material pornográfico infantil no período de confinamento. Uma tendência que acompanhou outros países, né, da Europa. E esta questão, logicamente, está acontecendo aqui também. Você sabe que no período de confinamento houve um aumento do consumo de pornografia no Brasil. Sim. Isso é um dado. E, ao mesmo tempo, quando você entra nos sites pornográficos, e eu acho que eu tenho dito também que as pessoas devem ter essa experiência, e como elas não enxergam, você vê essa prova de que não enxergam, se você abre um site pornográfico gratuito, né, lícito, eu não estou falando de pornografia infantil, eu não estou falando de deep web, eu estou falando de um site pornográfico regular que se paga com cartão de crédito. Se você abrir um site agora, gratuito, você vai encontrar vários filminhos de filha se divertindo com o pai, padrasto arrombando a enteada, tio pegando a sobrinha, professor pegando a aluna. Incesto, né? Uma coisa também. Agora, são cenas reais? Não. São personagens, né, atores, simulando essas situações. Mas isso me parece algo inaceitável. Um desejo reprimido, né? Até porque são gatilhos de violência. Imagina que nesse momento de confinamento, este gatilho de violência pode ser ainda mais perverso. Doméstica, na relação homem-mulher, e a gente sabe que aumentou, até porque houve um período de mais denúncias, agora diminuiu de novo, mas a mulher, ela tem, por mais submetida que ela esteja, ela tem acesso a alguma forma de denúncia. A criança, e quanto menor, não tem. Aonde é que a criança faz a denúncia? Isso é outra questão importante. A criança,
ela consegue falar sobre algo que está incomodando ela na escola, com o professor ou professora, que é uma relação de confiança. Na verdade, o professor ou professora é o único adulto responsável fora do ciclo familiar, e como a gente viu, a maioria das violências é intrafamiliar, né, que a criança tem acesso todo dia. E é o único adulto que pode perceber algo errado com aquela criança, ou a criança pode manifestar este sofrimento e falar algo. É que, às vezes, a criança é tão pequena que ela é coibida também, ela nem sabe o que aconteceu. Ela sabe o que está acontecendo. Por isso, Isabela, é tão importante falar sobre sexualidade nas escolas, em todas as idades. Por isso que a gente bate que qualquer proibição de falar sobre sexualidade e gênero nas escolas é um grande retrocesso ao enfrentamento da violência sexual. Ora, se mais de 90% das violências sexuais acontecem dentro de casa, como é que eu não vou falar sobre sexualidade na escola? Por dois aspectos. Quando a criança é muito pequena, porque talvez numa conversa sobre sexualidade, lógico, própria para a idade dela, ela possa identificar que aquele desconforto que ela está sentindo é uma violência e falar sobre isso, né? Então, isso é uma situação. E a adolescente ou o adolescente, vítima de violência, ele fica muito envergonhado e culpado. Não raras vezes a gente vê adolescentes vítimas de violência se culpando pela violência. Quando você tem na escola um discurso aberto, franco, acolhedor sobre as situações de violência, isso pode encorajar esta menina ou menino a denunciar uma violência, né? Então, falar da sexualidade para as crianças e adolescentes é sempre um antídoto, um dos melhores antídotos para prevenir que ela sofra um abuso, que ela possa, enfim, denunciar. A gente sabe que tem o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, a ministra Damares Alves, ela não incentiva tanto assim um debate tão aberto da sexualidade, né? Eles têm posições, convicções próprias a respeito desta questão. A ministra Damares, ela tem a maneira dela e com as convicções dela jogado bastante luz sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Não podemos tirar esse mérito dela. A gente pode ter divergência sobre a condução e como fazer essa abordagem, sem dúvida nenhuma temos, mas ela tem jogado muita luz sobre esta questão, né? Agora, eu não tenho a menor dúvida, independente do que se fale, falar sobre sexualidade nas escolas é fundamental. Você acha que as penas aqui no Brasil em relação a abuso sexual de crianças, exploração sexual, pornografia infantil é muito branda ou elas são insuficientes? Não, elas são insuficientes, a gente tem que aplicar. Na verdade, a penalidade, ela existe e ela é grave. O que nós precisamos é denunciar os casos, não silenciar sobre nenhum caso, né? E o sistema de justiça ter instrumentos adequados para não permitir a impunidade. Então, a gente pode falar rapidamente sobre uma lei que foi aprovada em 2017, que é conhecida como Lei da Escuta Protegida, que visa justamente uma escuta especial e protegida das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? Então, a ideia é que esta criança ou adolescente possa falar sobre essa questão sem ser revitimizada com várias narrativas, seja ouvida uma, no máximo 2 vezes, por uma pessoa adequada, que não seja numa situação de uma sala de juiz. Então, esse, por exemplo, é um instrumento que a gente tem que rapidamente implementar para evitar impunidade. Então, acho que quando se fala de legislação no Brasil, acho que a gente está com a legislação super adequada para a punição dos crimes sexuais contra criança e adolescente. O que a gente precisa é denunciar, e para denunciar, a gente precisa fazer a sociedade falar sobre este assunto. Precisamos construir políticas públicas adequadas para tratar das vítimas, e para construir políticas públicas é preciso que a sociedade fale sobre isso, porque o gestor público ele não vai procurar solução para que não é problema. Isso precisa se transformar num problema e num desconforto para a nossa sociedade, a ponto de haver pressão para que se construa políticas públicas efetivas.
e é preciso que o sistema de justiça trabalhe de forma adequada para não permitir impunidades. Queria perguntar também como que o Liberta, o seu instituto, tem atuado no combate ao abuso infantil. Olha, nós somos um instituto estamos 4 anos de existência, né? Uhum. E trabalhamos muito com campanhas de conscientização. Eu digo que o primeiro objetivo do instituto é fazer o Brasil falar sobre este assunto. A gente tem que fazer o Brasil se constranger, ficar desconfortável com o fato de ser o segundo país com maior índice de exploração sexual. Temos um recorte da exploração sexual, que é mais invisibilizada ainda que o abuso. Então, a gente fala das violências sexuais como um todo, porque há uma conexão muito grande, mas o nosso foco maior é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós trabalhamos com essas campanhas nacionais, nós lançamos agora, no 18 de maio, um documentário que nós apoiamos, produzido pelo Maria Farinha, que é o produtor do Aruanas, do Começo da Vida, e tanto o Instituto Liberta quanto o Instituto Alana apoiaram a construção de um documentário que se chama Um Crime Entre Nós, para fazer o Brasil falar sobre violência sexual e, em especial, exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Um Crime Entre Nós tem esse nome justamente porque a gente está com este crime aqui permeando a nossa sociedade com consequências seríssimas, tanto do ponto de vista pessoal da vítima, como do ponto de vista do custo social, de fechar os olhos para isso. Tem um custo social gigante de fecharmos os olhos para essa violência, e é um custo que pagamos todos, enquanto sociedade. Né? Então, Um Crime Entre Nós, ele nasce como um instrumento para fazer o Brasil falar sobre este assunto. Para além disso, Isabela, a gente trabalha muito com a rede pública de educação. A gente acha que a escola é o canal, o lugar importante onde a criança e o jovem estão. E é preciso trabalhar os professores, os jovens, empoderá-los para cuidar desta questão. Então, o Liberta tem 2 programas, que é o Papo Liberta, que a gente já fez com toda a rede pública de ensino do estado de São Paulo e do município de São Paulo, e estamos fazendo no Pará. Paramos agora por causa do confinamento, mas são conversas com os professores da rede pública, sensibilizando para a questão da exploração sexual, não só do abuso, da exploração, e ajudando o professor a entender qual é o papel da educação nessa rede protetiva. Porque o professor, às vezes, ele fala, bom, mas eu sei de um caso, vou fazer o quê com isso? Né? O que eu faço? Eu não tenho competência para cuidar. E, de fato, ele não tem, não é papel do professor fazer isso. Por isso, existe um sistema, uma rede protetiva que implica em assistência social, saúde, Ministério Público, Conselho Tutelar. É preciso que essa rede esteja formada e conversando no território. E fizemos um trabalho muito interessante com jovens da rede pública de ensino do estado de São Paulo. Na verdade, foram 4 escolas no interior e 2 aqui no Capão Redondo, em São Paulo. É o projeto Tá na Hora. Tá na hora de falar sobre violência sexual. Foi uma imersão muito forte, com grupos de 30 jovens interessados em discutir violência sexual. O que é violência sexual e o que é exploração sexual, a partir da vivência desses jovens que estão inseridos num ciclo de violência bem, como a gente fala, invisibilizado, né, naturalizado, e a hora que eles faziam essa imersão na situação de violência, a partir daí eles construíam uma forma de comunicar o problema para os seus colegas, para as escolas vizinhas, para a comunidade, e saíram trabalhos lindíssimos, peça de teatro, site, Instagram, o pessoal ficou muito engajado, foi um trabalho lindo mesmo. Para retomar uma coisa que você tinha falado lá no início, que era de que os casos no Nordeste, no norte do país, tem menos peso nas estatísticas, né? Mas não significa que aconteça menos lá. E aí a pergunta é, lá é mais normalizado isso no Nordeste? A gente pode fazer essa análise de que lá talvez seja mais naturalizado e aí acaba não sendo tão denunciado? Será que é isso? Olha, no documentário a gente tem a fala da Amanda Ferreira, que é uma militante do Amazonas de violência sexual contra crianças e adolescentes, em especial exploração sexual, e a Amanda fala com muita propriedade, né? A exploração sexual, a violência sexual, ela está em todos os lugares. Mas nos grandes centros, você tem mais serviços públicos para atender a esta situação. Quando você vai
adentrando aos rincões do Brasil, você tem menos políticas públicas, menos serviços públicos, e aí, logicamente, o que muda é o acesso às políticas públicas, às instituições. Então, Sul e Sudeste tem mais estrutura, os centros urbanos são maiores, né? Então você tem, naturalmente, um processo de conscientização maior, inclusive da rede pública de saúde, e as pessoas têm mais acesso a essa rede. Quando você vai entrando nos rincões do Brasil, esse acesso vai diminuindo. Então, eu acho que tem duas questões aí. Uma, sim, talvez tenha uma naturalização maior lá e haja um pouco mais de consciência aqui. Outra é, aqui talvez tenha mais acesso aos serviços públicos, e vamos lembrar que este dado aqui é um dado do Ministério da Saúde, da rede pública e privada de saúde, né? Então, é disso que a gente está falando. Talvez o acesso ao serviço público de saúde nos outros lugares seja menor e os casos cheguem menos. Quais são as consequências psicológicas no desenvolvimento da criança ou do adolescente depois que ele sofre o abuso, né? Bom, as consequências, acho que como todos podem imaginar, são perversas do abuso, da violência sexual, né? A gente não trabalha no Instituto com vítimas, mas, logicamente, a gente sabe que problemas sérios de autoestima desses jovens e crianças são traumas muito profundos, né? Às vezes a criança sofre a violência e ela apaga essa violência. E, inclusive, a Columbia University em Nova York tem um estudo sobre isso no Departamento de Saúde, mostrando que quando o trauma é muito grande, o cérebro joga, especialmente quando você é criança, joga para um lugar que você não acessa mais. Então, quando a criança conta uma história de abuso, e depois, quando você vai perguntar de novo, ela fala, não aconteceu. Aí fala, essa criança está mentindo. Não, ela não está mentindo, sumiu da cabeça dela mesmo, né? O cérebro dela enganou ela para se proteger. Então, você veja o nível de trauma. E, às vezes, essa menina vai descobrir, aos 40 anos, vai lembrar de uma situação de violência sexual. Agora, imagina o dano que isso causou na vida dela ao longo deste período todo. E olha só, vamos lá. Para além dos danos pessoais, e é inadmissível que a gente interrompa o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, um país que na Constituição garante a criança e o adolescente como prioridade absoluta, porque é isso que a Constituição diz, que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, a gente permite que esta violência, neste nível de epidemia, porque a violência sexual no Brasil é uma epidemia, né? A gente está falando aí de coronavírus, a gente fala tanto, e lógico, é tão importante que se fale, as pessoas estão morrendo, mas também a violência sexual é uma epidemia, e a gente não fala disso. Veja, quando a gente fecha os olhos para isso, a gente impede um desenvolvimento integral dessa criança e adolescente, inclusive na sua sexualidade. E ele tem direito a esse desenvolvimento integral. Mas vamos deixar de lado um pouco as consequências individuais e pessoais que são terríveis. Vamos pensar na consequência social, né? Porque muita gente acha triste, mas não é comigo. Pois é, com todo mundo. Vamos lá. Esta menina, ela vai se envolver com álcool e drogas, não é? Porque ela vai sendo colocada para a margem da sociedade, ela vai sendo marginalizada, ela se envolve com álcool e drogas, ela tem filhos precocemente, este filho vem cair no colo do Estado, né? Nos abrigos quando há esta situação, famílias absolutamente desestruturadas. A chance deste menino ou dessa menina, filho desta situação, ter um desenvolvimento saudável, né, e ter uma inclusão social saudável, são mínimas. E veja, a gente não quer estigmatizar ninguém aqui, porque tem pessoas incríveis, tem jovens incríveis, que são filhos de violência e tal, e que conseguem superar, porque tem uma resiliência enorme e porque são quase heróis. Mas a gente não pode tomar essas pessoas como parâmetro. A verdade é que as pessoas que estão nessa desestrutura, frutos desta violência, desta menina que começa a ser prostituída aos 12 anos de idade, que aos 13 já tem filho, e que aí precisa continuar na prostituição para sustentar o filho, ou então vem aí o conselho tutelar e tira esse filho dessa menina, se ele vai parar num abrigo, e depois num abrigo na adolescência ninguém sabe lidar com ele vai parar numa Fundação Casa, e da Fundação Casa no sistema prisional.
Olha, gente, isso é uma conta que a sociedade inteira paga. Essa menina sai da escola, ela não se capacita. Quando ela não se capacita... Ela não consegue arranjar emprego. Submetida à violência doméstica, porque normalmente ela encontra um sujeito que cuida dela, né? E como ela não tem independência financeira, porque ela não se capacitou, ela vai ficar submetida à violência doméstica e vai submeter seus filhos à violência doméstica. Então, veja, a gente está falando de um ciclo de miséria perversa que não se rompe quando a gente fecha os olhos para esta realidade terrível que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, tanto no âmbito do abuso quanto no âmbito da exploração.